Queridos amigos e irmãos, encarnados presentes, desencarnados também presentes, aqui na Casa de Glaucus, recebam a minha saudação fraternal. Nós temos a incumbência de refletir com vocês hoje sobre uma anotação do evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 14, onde ele faz uma exaltação ao Criador. E, ao mesmo tempo, traz para nós advertências importantes para o nosso deambular na existência aqui no mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Nós poderíamos fazer inúmeras abordagens em decorrência da peculiaridade do tema, mas eu queria regressar no tempo para fazer com vocês uma reflexão bastante interessante. Na época de Jesus aqui no mundo, ainda nos primórdios da sua missão, donde ele estava com alguns seguidores, discípulos, na porta do Templo Formosa em Jerusalém. E inesperadamente ele foi abordado pelo sacerdote Hanan. Hanan indaga a Jesus: o que fazes na cidade? Eu busco implantar o reino de Deus. O reino de Deus é obra divina para os homens. Essa fala do Cristo deve ter desconcertado o sacerdote. E ele indaga: reino de Deus? Por tuas mãos? Quem são os teus companheiros? Jesus responde: eles virão de todos os lugares. E naturalmente o sacerdote Hanan, confuso diante das respostas do Cristo, ele prossegue. Mas existe por toda parte ignorantes. São eles com quem contas para a edificação do reino de Deus? Ele estava provocativo, querendo naturalmente levar ao ridículo o Cristo naquela conversação. E Jesus, com muita calma, responde que ele contaria com os seguidores que viriam de muitos lugares. O sacerdote, utilizando o sofisma, fala a Jesus: porventura tu conheces uma escultura esculpida com fragmentos de barro? E Jesus prontamente responde ao sacerdote, dizendo: sacerdote, não existe mármore mais puro do que o sentimento, e nem cisel mais precioso que o da boa vontade. Aquilo deixa o sacerdote profundamente perplexo. E ele ainda, porque estava diante de um público numeroso, seguidores do próprio sacerdote, ele aduz: tu
conheces Roma e Atenas? Jesus responde para ele: eu conheço o amor e a verdade. Certamente aquela resposta era absolutamente inesperada, porque Hanã, ele fazia uma incursão pelos valores consideráveis do mundo. E, finalmente, para culminar na conversação, o sacerdote ele faz uma outra assertiva. E nessa assertiva que ele faz, Jesus responde para ele, diante da afirmativa do sacerdote, de que ele contava com quais valores do mundo para implementar esse reino de Deus, ao que Jesus responde para ele que eu conheço a boa vontade do meu Pai que está nos céus. Vocês observaram nessa conversação entre o sacerdote Hanã, que depois seria um juiz inclemente no final da vida de Jesus aqui na terra, que falou-se por variadas questões. Falou sobre verdade, falou sobre amor, isso Jesus, sobre conhecer a boa vontade do Pai que estava nos céus. E Hanã fazendo uma incursão pelos valores da materialidade que são imanentes aqui no nosso mundo. Fazendo essa divagação com vocês, nós retornamos à fala do evangelista Lucas, onde ele aduz glória a Deus nas alturas. Quando ele fala glória a Deus nas alturas, ele se referia ao reino de Deus, à universalidade da sua criação. Ele enaltece o Criador de tudo. E depois, paz na terra. E o que significa paz na terra? O que é a paz? Todas as pessoas querem a paz. Mas a paz não é um tesouro que pode ser encontrado escavando na terra. A paz não é um cultivo que nós podemos ter ao nosso dispor o momento que nós o desejarmos. A paz é uma conquista, é uma busca contínua. E é tanto no que nós encontramos no Salmo 33, uma fala: afasta-te do mal, busca a paz e retenha-na. Então, uma criatura, para buscar a paz, segundo o salmista, deve se afastar de todo o mal. Só aí que nós vamos entender a fala do Cristo, quando ele diz assim: eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, não vos atemorize. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele deixou patenteado para nós que a paz, ela, para verdadeiramente trazer algo nobre, que acalma, que traz vibrações positivas e equilíbrios de natureza emocional,
uma sensação de gozo interminável, não é a paz do mundo. É a paz de Deus que o mundo não pode dar. E essa paz de Deus não é uma paz contemplativa. Não é uma paz onde nós podemos fazer imersões durante horas e dias em atitudes contemplativas. E imersão no sentido de que a nossa alma possa estar buscando valores que enaltecem o nosso ser. Muitas vezes a conquista da paz, ela pede lutas renhidas. Nos convida para enfrentar obstáculos, muitas das vezes quase que intransponíveis. Quantos de nós experimentamos guerras na intimidade do lar? Lutas insinuantes na vida de relação, seja na família, seja no ambiente de trabalho. Agora, a nossa postura que vai definir se nós estamos efetivamente buscando essa paz que está dita pelo evangelista Lucas. Eu vou citar para vocês um acontecimento na época do cristianismo primitivo. Vocês devem ter lido aquela obra Paulo e Estevão. E nessa obra Paulo e Estevão, conta-se que Pedro, Tiago, João, Filipe fundaram a Casa do Caminho. E eles assistiam os deserdados, não só da Judéia, como das regiões adjacentes. Eram surdos, mudos, paralíticos, cegos, mulheres de má vida. Todos eles eram acolhidos na Casa do Caminho. E conta-se que em determinada época, pouco mais de um ano de funcionamento da Casa do Caminho, já existiam mais de 100 pessoas acolhidas no imenso casarão. Era um trabalho insano, extenuante, onde particularmente Pedro, Tiago e João dedicavam-se diuturnamente para assistir aqueles infelizes que provinham das regiões mais diferentes no entorno de Jerusalém. E Tiago, filho de Alceu, ele chega um dia perto de Pedro, que era como que o coordenador da Casa do Caminho, e diz para ele assim: eu não suporto mais permanecer na Casa do Caminho. Só vejo ingratidão. Quantas vezes aqueles que vieram pedir amparo surrupiam, levam as nossas coisas, tornam-se agressivos, trazem transtornos à paz da nossa instituição. E eu, que quero estar consoante os ensinos de Jesus, não consigo pacificar-me diante desses desatentos. Então, eu vou me afastar daqui. E conta-se que Tiago, ele emergiu numa floresta, passou a alimentar-se de frutos silvestres, em contato com a natureza, horas e horas, lendo os pergaminhos, as anotações do evangelista Mateus, e em preces a Jesus. De um lado ele se sentia feliz, porque estava distante do pecado, das pessoas que traziam conturbação, daqueles que infelicitavam o trabalho honrado dos servidores da Casa do Caminho. Então ele vivia essa dicotomia
De um lado, pacificado, porque estava longe da contaminação dos homens, e como nós falamos há pouco, do pecado. E de outro lado, ele sentia um desejo de que Jesus viesse visitar. Porque se Jesus, depois da morte, ele se materializar e se apresentar várias vezes aos discípulos, por que é que ele não poderia se apresentar ao discípulo que estava pacificado internamente e com pensamentos voltados para o Senhor da vida, para Deus? Conta-nos Humberto de Campos que depois de 200 dias que ele estava nessa floresta erma, em profundas meditações, de uma certa forma pacificado interiormente, de repente ele vê num deslumbre materializar-se a figura de Jesus, que caminha como que na direção dele. Ele entra em estado de profundo êxtase. Ele se sentindo em paz e certamente agora visitado pelo Mestre. Aí Jesus, quando se aproxima dele, passa ao largo, como se não o percebesse. Tiago fica sem compreender. E ele, de joelhos, diz assim: Mestre, eis-me aqui, discípulo teu. Ao que Jesus responde: Vejo-te sim, Tiago, mas tu estás bem. Convém que eu vá até a casa do caminho para estar com os teus irmãos, os meus discípulos, porque eles sim carecem da minha presença. Jesus se foi e Tiago fica pensativo. Daí a 3 dias, nós vamos encontrar Tiago lá na casa do caminho, com bacia, com ungüentos, óleos, cuidando das pernas feridentas daqueles que aportavam na busca do socorro. E ele descobriu que para você viver em paz, faz imprescindível que você esteja obrando na causa do bem. Como nós falamos em paz? Porque na fala de Lucas, no capítulo 2, versículo 14, quando ele menciona paz na terra. Se vocês perguntassem a mim, como poderiam fazê-lo a outras pessoas? Quais são as receitas da paz? Como é que nós podemos sonhar com a perspectiva de alcançar a paz? Eu diria para vocês algumas coisas que são importantes para a gente viver em paz. E queria refletir com vocês nela, para prosseguir na nossa análise acerca da fala do evangelista Lucas. Paz na terra. 1. Alegria. Nós podemos sempre estar cultivando alegria. Mesmo as pessoas que são religiosas, que realizam tarefas, que são empreendedoras, que têm suas responsabilidades no seio da família, elas devem cultivar com permanência alegria. O que é alegria? É o sorriso? Não necessariamente, porque tem pessoas que estão sorrindo, mas não estão alegres. Tem pessoas que não estão a sorrir, que experimentam o estado de alegria. Por exemplo, agora as pessoas não estão sorrindo, estão alegres. Alegria
sincera que ela emerge do nosso ser, é uma forma de cultivo da paz. Segundo ponto para cultivo da paz: serviço do bem. Quando nós falamos em serviço, lembramos de trabalho. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta feita por Allan Kardec: qual é a definição de trabalho? E os Espíritos responderam que trabalho é toda ocupação útil. Todas as vezes que nós estamos fazendo uma ocupação útil, nós estamos realizando o trabalho. E quem realiza trabalho como ocupação útil está no serviço do bem. Por exemplo, nós que estamos aqui, eu produzindo as reflexões, as nossas irmãos na condução da nossa reunião pública, vocês atentos a tudo que se passa aqui. Todos nós estamos no serviço do bem. Mas não é simples você estar sempre no serviço do bem. Nós estamos no serviço do bem sempre quando fazemos-lo com prazer, com empenho, com liberdade interior, com convicção de que aquilo é uma preciosidade das nossas vidas. E quando nós fazemos simplesmente o serviço do bem por obrigação, tem valor? Tem. Mas ainda não estaria dentro desse conceito onde nós vamos estar quase sempre classificados. Quando nós terminamos um dia de labor, que voltamos para a intimidade do nosso lar, tem pessoas que chegam profundamente exaustas. E outras, ainda que tenha sido extenuante o dia, e chegam ao lar, desconectam dos afazeres do cotidiano na forma de trabalho do mundo e vão se envolver nas relações afetivas com seres que compõem a nossa parentela corporal. É um cumprimento amigo, é um abraço, é um sorriso, uma boa escuta, um gesto de afeto. É uma desconexão com as coisas do mundo para uma conexão com as coisas do espírito. E as pessoas que sabem dimensionar todas as fases da vida no sentido de ter ocupações úteis, elas vão estar pacificadas. Nós falamos de alguns pontos, nós podíamos perfeitamente enumerar outros. E agora eu queria avançar um pouco com vocês no outro ponto muito importante, porque na fala de Lucas, ele se refere paz na terra e boa vontade para os homens. O que seria boa vontade? Vou trazer uma reflexão para vocês que muitas das vezes nós não nos permitimos. Quais são os atributos que nós temos? Aquilo que o Senhor da vida nos ortogou. Ele nos deu a inteligência, nos deu o livre-arbítrio, a liberdade. Ele facultou que todos nós tivéssemos a imortalidade. E o Senhor da vida, ele trouxe uma preciosidade para nós que se chama vontade.
Então, com livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Elas são influenciadas pela nossa inteligência, pelo maior e menor desenvolvimento da nossa inteligência. Mas a vontade é que dá curso para que nós venhamos a fazer coisas que são ganhos positivos para o nosso ser ou que ainda não estão na conta de ganhos de muita positividade. Daí existir uma diferença entre vontade e boa vontade. A referência da anotação de Lucas, boa vontade entre os homens. Boa vontade é nós fazermos as coisas com boa vontade. Com gosto. Com empenho. Vocês vão até me permitir uma divagação. Eu vejo aqui no nosso grupo uma pessoa que eu não vejo ela até antes da pandemia, que é a dona Arlita, que está ali. Durante muitos anos ela foi responsável pela sopa numa das casas irmãs do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Glaucio. Eu só via ela sorrindo. Era das primeiras que chegava e das últimas que saía da sopa. Então eu só conseguia ver nela essa peculiaridade da boa vontade. E a boa vontade é que realmente nos fortalece e que nos pacifica interiormente. Então, nas nossas atitudes aqui na vida, nas nossas ações, como é importante nós agirmos com boa vontade para vencermos os nossos percalços. Eu gosto muito de contar histórias. Vou contar para vocês uma história do Chico, porque é difícil você ter boa vontade. Às vezes, nós temos que lutar muito para vencer resistências interiores, os obstáculos, as adversidades. E nós somos pessoas comuns, imperfeitas, e nem sempre nós conseguimos agir dentro dessa perspectiva do equilíbrio interior. Olhem com vocês o que aconteceu com Chico quando ele tinha por volta de 73 anos de idade. Já era um idoso, né? Já residia em Uberaba, na Casa Espírita da Prece. Eu não sei se você sabe, tinha um dia, a sexta-feira, que o Chico deslocava-se para a Casa Espírita da Prece e ele atendia uma multidão de pessoas. Pessoas que vinham do Brasil inteiro. Formava-se uma fila, ele ficava de pé horas e horas, conversando com cada criatura e penetrando no âmago, no sentido de ter uma boa escuta e de uma palavra amiga para dar um consolo, um alívio, uma paz, um caminhar daquelas pessoas. Como nós estamos falando, ele na idade de 73 anos, poucas pessoas sabiam que com 73 anos, Francisco Cândido Xavier, ele sofria de um grave problema de angina. Ele já tinha feito uma cirurgia importante da próstata. Com relação às vistas, ele era praticamente cego de uma das vistas e enxergava somente cerca de 25% da outra vista. Ele era uma pessoa trabalhadora do Cristo, inteiramente integrado nessa proposta de serviço no bem, só que nesse dia aconteceu algo muito especial com ele. Ele estava com dores lacinantes na coluna vertebral. Ele nem se conseguia mover da cama, em decorrência das atrozes dores que ele sentia no corpo. Então, ele nem se levantara de manhã e fora assistido
pelo Filho de criação, e com ele mesmo ele falava dessas dores lacinantes, até que chegando quase no horário de Francisco Cândido Xavier deslocar-se para atender aos sofredores de tantas partes do Brasil, aí ele começa a conversar, ele, o Espírito, com o corpo. Conversação entre o Espírito e o corpo. Eu não sei se já aconteceu com as pessoas que estão aqui, da gente fazer um diálogo do Espírito com o corpo. Às vezes nós fazemos de uma forma subliminar. Nós reclamamos de dores, né? Queixamos de dores, de doenças, de questões. Em verdade, é o Espírito falando do corpo. Isso nós fazemos trivialmente. Aí o Chico, com aquelas dores, ele disse assim, o Espírito falando para o corpo. Hoje eu não vou lá na Casa Espírita da Prece. O corpo novamente falando para o Espírito. Olha só meu estado. Imensas as dores. Nem consigo me mover na cama. O Espírito ouviu, achou muito esquisito, esperou mais um pouco até que novamente o corpo fala. Olha o meu estado. Definitivamente eu não vou, e as pessoas saberão compreender por que eu estarei ausente hoje, e eu nunca faltei. Vai noticiar para as pessoas que hoje eu estou acamado, febril até, e com essas dores torturantes. Aí o Espírito fala assim, você não vai? Não vou, responde o corpo. Não vai mesmo? Não vou. Por isso, pelas dores? Mas e os que estão lá esperando você que vieram de outras cidades? Eles saberão compreender. São justos os meus motivos? Tudo bem. Mas mesmo assim, eles estão lá. Dessa vez eu mereço ficar aqui em casa. O corpo dizendo para o Espírito. Passa mais algum tempo, o corpo diz, não adianta insistir. É o Espírito. Você não vai mesmo? As pessoas voltarão decepcionadas. O corpo diz, eu posso estar muito mais doente que muitos daqueles que estão lá, com suas dores. O Espírito se cala, como já estava em cima da hora, o Espírito fala assim, você não vai mesmo? Não vou. Então tudo bem. Você fica e eu já estou indo. Como estava no estado de vigília e o Chico não estava adormecido, porque se ele estivesse adormecido, o Espírito podia sair. Mas como estava no estado de mente desperta, o Espírito toma a decisão de ir. A única alternativa que sobrou o corpo foi ir junto. Aí conta-se que o Chico chegou na Casa Espírita da Prece, viu aquela fila imensa, as pessoas disseram, o Chico chegou. Aí ele foi lá para o primeiro da fila, colocou-se na posição de conversar com um e com o outro, e na medida que ele conversava com um e com o outro, ele se esqueceu das próprias dores, porque a dor do outro
era mais importante que a dor dele. E aquilo que ele deixaria de lenitivo, de consolo, de esperança, de palavra amiga, de gestos, às vezes num simples tocar, estava à conta de ações medicamentosas, fazendo o bem fluir dele na direção do outro, caracterizando o serviço no bem, e ele estava efetivamente pacificado. O que é que eu posso dizer com isso para reflexão nossa? Porque nós estamos falando de boa vontade. Essa boa vontade nossa, ela tem uma multiplicidade de efeitos, de características. Porque a boa vontade, ela nos leva a assumir compromissos e exercitar no campo do bem. Nos convida a ter uma conexão com Deus. E nos mostra o caminho da paz. Só que a boa vontade, ela pede de nós movimentos contínuos. Aí você pergunta, que movimentos contínuos são esses? De melhorias progressivas, de avanços continuados, de conexões que nós vamos estabelecendo para a nossa vida, ela ter muito mais sentido, muito mais fulgor. E como é que nós podemos dar mais sentido e fulgor nas nossas vidas? Acionando esse mecanismo da boa vontade? Utilizando uma outra alavanca que se chama esforço para a superação das nossas adversidades. A nossa vida, queridos amigos, ela é feita de escolhas. Permanentemente nós estamos fazendo escolhas. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Nós não passamos nem um dia sem que façamos escolhas. E quando nós fazemos uma escolha, tomamos uma atitude, elegemos um caminho, é indesviável a escolha e o caminho, e nós vamos sofrer as consequências. E tomara que as nossas escolhas e os nossos caminhos, eles possam produzir em nós uma sensação continuada de paz. Muitas pessoas aqui na Terra vivem conflitos, isso é natural. Mas quantos estão afogados em delírios, na busca de prazeres, e estão em contato com doenças psicossomáticas ou doenças de natureza psiquiátrica, como, por exemplo, os chamados transtornos de ansiedade. As pessoas estão excessivamente ansiosas. A ansiedade em si não é um mal, mas ela se torna um mal quando ela se converte numa ansiedade mórbida. Ansiedades mórbidas, elas mostram o desassossego que está em nós, a conturbação interior, e aí a criatura não tem sensações de paz. É inquietude de um lado, é o desânimo do outro. É a ausência de compromisso para fazer uma coisa nova, e é a indisciplina no sentido das responsabilidades que são abraçadas, normalmente as responsabilidades de natureza espiritual. Aquilo que é sustento do mundo, o que nos sustenta no mundo, as pessoas, como que por obrigação, são disciplinadas e compromissadas. Mas aquilo que é um compromisso de natureza espiritual, muitos de nós temos o hábito de postergar. Amanhã. Tem um convite para fazer campanha do Quírio, tem um convite para eu fazer cursos, para ser passista. Tem um convite para que eu possa estar envolvido em tarefas que são gratificantes para o meu ser. E às vezes nós ficamos postergando, adiando coisas que podem promover a renovação do nosso espírito
e nós ficamos sempre na vida rotineira sem estabelecer mudanças de natureza comportamental. Desculpem a severidade dessas reflexões, porque as digo até para mim mesmo. Porque tudo aquilo que é de natureza espiritual, nós temos dificuldade de abraçar. Mas podemos fazer. O que é de natureza espiritual é que, em verdade, promove o nosso crescimento, e aí nós fazemos a conexão de Deus. Quando nós falamos glória a Deus nas alturas, esse glória a Deus, nós reconhecemos a grandiosidade do Criador, um Deus Pai, um Deus misericordioso, um Deus generoso, um Deus perfeito, um Deus sempre presente. E qual que é a resposta que nós damos? Só sabemos glorificar? Ou nós estabelecemos um elo de ligação entre nós, esse Deus Pai Amantíssimo que está presente nos muitíssimos cometimentos na nossa vida? Eu falei há pouco para vocês que nós todos os dias fazemos escolhas. E essas escolhas é porque todos nós somos aquinhoados com algo muito especial que eu chamo de soberania. Nós somos soberanos para fazer as nossas escolhas. A partir dos nossos pensamentos. Nós temos pensamentos que são nossos e que tem pensamentos nossos que nós não compartilhamos nem com as pessoas que são próximas e que convivem conosco no cotidiano da vida. Não é verdade? Isso é uma soberania que nós temos. Agora, pensamentos geram ideias. Ideias estabelecem atos e ações. E ações refletem influências nas pessoas que nós estamos convivendo. Então nós influenciamos e somos influenciados. Nós vivemos no universo onde estamos todos interconectados. Então, como é importante as advertências, de um lado, de Lucas, no capítulo 2, e essa fala preciosa que o sacerdote Hanan, naquela época, não soube compreender Jesus. Imagina quando ele perguntou a Jesus: conheces Roma e Atenas? Jesus respondeu: eu conheço o amor e a verdade. Nós conhecemos o amor e a verdade? Estamos procurando conhecer. Por exemplo, Mahatma Gandhi, ele diz: eu vivo humildemente procurando a verdade. E tem aquela conversa notável de Jesus com Pôncio Pilatos, que muitos de vocês conhecem. Eu vou relembrar porque ainda nós temos um tempinho, porque tudo está perfeitamente conectado. Quando Jesus foi levado à presença de Pôncio Pilatos, eu vou só relatar uma parte da conversação. Pilatos perguntou a ele: tu és o rei dos judeus? Jesus disse: tu dizes de ti mesmo, ou outros te disseram a respeito de mim? Aí Pilatos é severo: logo tu és rei? Era um outro tipo de conversação. E Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Vocês se lembram da anotação de Lucas? Eu vim para instituir o reino de Deus entre os homens. E Jesus falando a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então ele se referia a algo diferente do que os poderosos, os reis, consideravam como exercício do poder aqui na terra.
E no final, Jesus disse assim: eu só vim a este mundo para dizer a verdade. E aquele que é da verdade me segue. Aí Pilatos pergunta a ele: o que é verdade? Jesus não respondeu para ele. Existe a verdade dos políticos, existe a verdade dos filósofos, existe a verdade dos ateus, existe a verdade dos cientistas. Mas qual que é a verdade de Deus que Jesus conhecia? Nós não estamos procurando essa verdade. Nós espíritas sabemos o conteúdo dessa verdade. Por exemplo, eu, você, qualquer outro, nós somos uma tríade. Nós somos corpo material, nós somos espírito imaterial, e nós temos entre o corpo e o espírito um ser que nós chamamos de corpo espiritual, perispírito. Como eu falei há pouco, nós somos criaturas imortais. Então nós sabemos muitas verdades que são conteúdos espirituais que nós avançamos no tempo. E quando Jesus disse: eu conheço o amor, porque ele falou também que conhece a verdade, o que é o amor? Nós sabemos o que é o amor. Que os poetas cantam, que a natureza encanta, que se esplende na beleza do universo sem fim, do amor em cada coisa, em cada canto do universo. Agora, nós só penetramos no conhecimento do amor quando nós estamos consagrando o nosso tempo no serviço do bem. Quando nós servimos a outrem, quando nós amamos a nós próprios, quando nós amamos a Deus, amamos a vida, amamos a natureza, e nós vamos estabelecendo conexões importantes para entendermos as propostas da vida e o divino chamamento do Cristo, para que nós possamos penetrar no seu Evangelho de amor. Eu peço a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, que nos dê sobriedade, que redobre o nosso ânimo, para que nós possamos mais e mais nos conhecermos melhor, mas sermos candidatos ao serviço cristão no sentido de colaborarmos para que o nosso mundo seja um mundo de paz, que seja um mundo de amor, de onde essas pessoas possam viver em sentimento uníssono de irmãos uns das outras. Que Jesus nos ampare.